Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso presidente descondenado se superou. Ele deu uma entrevista para a CNN Internacional e falou que, se o que aconteceu no Capitólio tivesse acontecido no Brasil, Trump seria julgado e possivelmente preso, assim como Bolsonaro. Nem os militantes comprados com dinheiro público que comentam na Globo News conseguiram passar pano para essa atitude. A cada dia que passa, ele dobra a aposta e coloca o Brasil em rota de colisão com um inimigo muito poderoso. Fiquem tranquilos que eu cortei a fala dele só para o que interessa. Tem apenas 18 segundos. Acompanhem a legenda, pois o americano está fazendo a tradução das groselhas que ele fala, já que ele não sabe falar inglês. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution. According to the justices, he could also be arrested if he had done that here in Brazil. Esse é um risco muito real, Trali, porque Lula está em um modo, sem dúvida alguma, de uma retórica eleitoral, tanto na fala de hoje ficou isso muito claro lá em Goiânia, em que ele, inclusive antes de falar de Trump, traz elementos sobre as eleições do ano que vem, necessidade de ampliar espaço no Senado, no Congresso, depois entra na fala de Trump, repete esses argumentos de que Trump não pode querer mandar no Brasil. Ele já havia feito nos últimos dias. No final de semana ele postou um vídeo, aquele da jabuticaba, que também não ajuda no momento em que é preciso tranquilidade para lidar com um presidente, que é Donald Trump, que também não atua nessa linha da diplomacia. Ele também fala e determina questões, muitas vezes, que seus auxiliares têm dificuldade de saber até que ponto, qual é a extensão das consequências. Vide o fato de que até agora os setores técnicos não sabem se essas tarifas de 50% se somariam às que já existem ou iriam substituir, por exemplo. Então, Lula faz uma opção que é melhorar a sua popularidade, tentar ganhar em cima de uma crise. Isso tem um sentido eleitoral, mas atrapalha as negociações, ou pode atrapalhar muito as negociações. Trump é alguém que respeita alguns presidentes, outros não. Sempre elogiada, por exemplo, a atitude da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que negocia de uma maneira tranquila, conversa com Trump. A gente viu, por exemplo, reações de líderes, governadores no Canadá que ameaçaram cortar energia para os Estados Unidos, e aí Trump foi para cima ainda com mais tarifas. Quer dizer, tem que ser uma negociação com cautela. E a gente vê isso por parte técnica, lá do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, a gente vê isso por parte do Itamaraty, mas Lula não está indo, apesar de ele ter falado hoje que ele quer negociar, mas ele não está indo por este caminho. Tanto que teve uma resposta da porta-voz dos Estados Unidos, falando, não, Trump não quer ser imperador do mundo. Quer dizer, é óbvio que é uma declaração que chegou ao presidente dos Estados Unidos. Hoje o presidente Lula, né, neste evento que a Raquel falou, em que ele esteve em Goiânia, na reunião com a Uni, ele falou o seguinte: nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que são dos brasileiros. Não é um gringo que vai dar ordem a este presidente da República. Falou mais, ele disse o seguinte: se o Trump morasse no Brasil e ele tentasse fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava sendo julgado e poderia ser preso. Ou seja, Lula está subindo o tom em relação a Donald Trump. Quanto ao evento no Brasil, Leilani, não seria bom, né? Porque o ministro Mauro Vieira disse, estamos aqui na diplomacia tentando negociar. Mas se você fica provocando aquele que está se negando a conversar contigo, isso só atrapalha em vez de beneficiar. Mas está aqui no Brasil, um evento da Uni, vai lá. Não sei se seria recomendável neste momento em que o Brasil tenta retomar essa negociação. Mas, como a gente falou, ele deu entrevista para a Cristiane Amanpour e
chamou o Donald Trump de imperador do mundo, que ele está querendo ser o imperador do mundo. E usou o mesmo tom lá. Essa entrevista está passando nos Estados Unidos. Aí é um recado direto para Donald Trump. É diferente de falar para a Uni aqui no Brasil. Falando para uma TV americana, ele está falando direto para o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vem resposta por aí, se é que já não veio lá da Casa Branca, Leilani. Agora queria trazer a vocês um excelente comentário do cientista político Fernando Schiller, que falou sobre a decisão monocrática do ministro Moraes, que manteve o aumento do IOF e passou por cima de todo o Congresso. Ele explica que é mentira que o aumento atinge apenas os grandes empresários e investidores. E ainda comenta um pouco sobre o que pode ser feito para barrar o Supremo. É previsível, não é? Ontem o ministro Fernando Haddad já tinha cantado a pedra. Ele disse, olha, vai ser rápida a decisão, deve estar alinhada, né, com a posição do governo. O AGU chegou com muita autoridade lá na audiência de conciliação, não quis negociação nenhuma, disse, olha, vamos esperar a decisão do ministro. A impressão que tinha que o jogo já estava jogado, não é? E até contradisse um pouco com a decisão, a primeira decisão, a decisão que acabou levando a audiência, né, onde houve a suspeição por parte do ministro Alexandre de Moraes, onde ele disse, a gente comentou aqui, que haviam suspeitas, fundamentadas suspeitas de inconstitucionalidade lá no aumento do IOF no decreto do governo federal, né? Porque basicamente era a finalidade arrecadatória, óbvia finalidade arrecadatória, né? E não propriamente regulatória, né? Então agora o que o ministro diz na decisão final ontem é de que a partir dos argumentos, dos esclarecimentos, enfim, do governo, via AGU, ele chegou à conclusão que não, que era regulatório mesmo, então tudo bem, não é? Vamos lá, eu conversei com muita gente da área tributária sobre esse tema, de fato existe uma brecha legal, se você observar estritamente o texto legal, para que o governo faça esse aumento, né? A lei de 1994, que regulamenta aí o IOF, ela fala em natureza fiscal e regulatória, política monetária e fiscal. Não é? Ela usa essas duas expressões e estabelece limites. O governo operou dentro desses limites. Não é? Então tem uma brecha legal. Tem uma brecha legal. Óbvio que quando o Constituinte, eu conversava ontem com um especialista em direito tributário, ele disse, olha, ele discordava dessa interpretação, dizia assim, é inconstitucional, porque a lógica do Constituinte no Brasil, do ordenamento jurídico brasileiro, é aumento de carga tributária passa pelo Congresso Nacional. Não é? Esses impostos, o Constituinte criou essas exceções explicitamente para permitir mecanismos regulatórios em alguns tipos de impostos, entre eles o IOF. Não é? Se o governo extrapola isso, não é? Passa a arrecadação, ou explicitamente a arrecadação para fechar o caixa, para fechar a meta fiscal, para fechar lá o buraco das contas do governo, bom, então não tem mais a finalidade apenas regulatória. Nesse caso, nós estamos falando de 40 bilhões entre este ano e o ano que vem. Né? Em torno de 12 bilhões agora, em torno de 30 bilhões no ano que vem, um pouco mais, então no mínimo aí nós estamos falando de pouco mais de 40 bilhões até o final do governo. Né? Aí uma pergunta até que ontem eu fiz para alguns especialistas assim, qual é o limite, qual é a fronteira entre o regulatório e o arrecadatório? Né? Se fosse 80 bilhões seria o quê? Se fosse 50 bilhões, se fosse 30. Obviamente o ministro Alexandre de Moraes abriu um precedente perigoso. Né? Os próximos governos podem chegar, vamos aumentar mais um pouco, quem sabe a gente aumenta mais 40 bilhões, também com finalidade regulatória. A gente argumenta que precisa, né, padronizar tarifas, precisa equilibrar o mercado de crédito, precisa evitar o planejamento tributário aí nos VGBLs, na Previdência, precisa equilibrar o Simples com o MEI, com a empresa de maior porte, os setores econômicos, etc. Bom, argumentos tem vários, né? A criatividade para se produzir argumentos nessa área é enorme, né? E o ministro concordou com isso, né? Uma coisa, olha, duas observações rápidas aqui, porque esse assunto ia longe. Tá? Primeiro, não é verdade que o IOF atinge apenas os grandes, o mercado financeiro, a Faria Lima, o pessoal foi lá, invadiu o Banco Itaú. Não é verdade isso. O aumento para MEI, para pequena empresa, empresas do Simples, triplicou a incidência da alíquota básica, 0,38 para 90 e poucos.
0,90 e tantos por cento. Então triplicou, não é? Dobrou para qualquer pessoa jurídica, inclusive o MEI. Nós temos 15, 16 milhões de MEI no Brasil. São Brincando dobrou o IOF para quem fazia operações de crédito, pequenas empresas, Simples, MEI, enfim. Então, assim, não é verdade isso. Atinge todo mundo que toma crédito, que faz operações financeiras no país. Então, é um imposto realmente... E por isso que o governo quer. E é retroativo, imediato e retroativo. Né? Então, é uma enorme vitória. Outra observação é assim, o desprestígio do Congresso Nacional chegou, eu acho que no ápice, no auge, né? Porque uma caneta de um ministro, a partir de considerações assim, muito abertas, interpretações sobre o que é ou não é a operação de crédito, ele disse que o risco sacado não seria provavelmente uma operação de crédito, então tira fora, seria uma nova incidência, então um novo fato gerador, então tira fora. Então ele fez essa consideração, considerou que 40 bilhões aí não é arrecadatório, mesmo que o governo tenha dito repetidamente que tinha finalidade arrecadatória, não explicitamente nesse sentido, mas dizendo que era importante para a questão fiscal, para as contas do governo, assim por diante. O ministro interpretou contra 383 deputados, né, para ver como é que está o equilíbrio de forças aí entre os poderes no Brasil. Olha, essa é a grande pergunta, né? Pergunta de $1 milhão aí, não é? Em Pix, tá? Transferir esse dinheiro, brincar um pouquinho aqui. A verdade é que eu acho que a única solução é o Congresso Nacional, essa reflexão que o Cláudio mencionou aqui, né? Então, o Congresso Nacional ele precisa fazer, de alguma maneira, essa reflexão. Primeiro, eu acho que tem uma série de mudanças institucionais, né? Você tem três mudanças no Congresso hoje que eu acho que apontam um caminho. Uma delas foi sugerida pelo presidente Alcolumbre, a ideia de diminuir o escopo de entidades, organizações, enfim, que pode entrar com ação direta no Supremo, né? Porque isso aí, de alguma maneira, restringe, digamos assim, a acessibilidade. Então, o efeito PSOL, Partido Novo, Partido, enfim, Rede, etc., confederações sindicais, OAB, enfim, que pode entrar no Supremo. Isso é uma anomalia do Brasil em democracias. Segundo, acho que tempo de mandato dos ministros, né? Vai se cronificando uma estrutura de poder. Então, grandes países na Europa, você tem mandatos, na Alemanha, na Espanha, enfim, mandatos. Pode ser 10 anos, pode ser 9 anos, pode ser 12 anos, vai ter que se modular isso. Mas esse poder quase infinito vai até os 75 anos, então você tem ministros que se cronificam, vão estabelecendo aí relações de poder. Eu acho que isso não é correto. Segundo, a limitação das decisões monocráticas, né? Então isso também já foi votado numa das casas, precisa ser votado no Congresso Nacional, para que seja disciplinado isso. Não pode... Quer dizer, se você tem uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, aí com os direitos de vetos, enfim, uma série de mecanismos dentro do Supremo, você tem uma maior contenção. Você precisa ter, no mínimo, contraditório dentro da Suprema Corte, uma decisão colegiada. Agora, nesse caso, observem bem, não é o Supremo, praticamente. Nós temos a decisão de um ministro. Quer dizer, um ministro, da sua cabeça, com as suas opiniões, eu li a decisão, bem fundamentada, mas cá entre nós, é uma decisão que foi tomada na direção do Executivo, poderia perfeitamente ser tomada na direção do Legislativo. A opinião do ministro, é uma interpretação que ele faz sobre o risco sacado, sobre o que é operação de crédito, sobre o que é arrecadatório e não regulatório, enfim, né? Você tem centenas, eu vou dizer assim, de tributaristas no Brasil que pensam exatamente de maneira contrária, com bons argumentos técnicos, né? Então, acho que tem que ser uma série de medidas aí que disciplinem este poder quase discricionário do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos lá, em última instância também, tem nós temos que mudar a concepção sobre o direito no Brasil. Essa ideia do direito como pura interpretação, o Brasil precisa voltar à letra da lei. O Pedro é nosso jurista aqui. São concepções no mundo do direito. Claro. Quer dizer, vale o que está na regra, aquilo que o constituinte decidiu, que o legislador decidiu, ou vale aquilo que o juiz, o ministro, considera que é justo, considera que é atual, considera que é civilizatório, considera que é melhor economicamente para o país? Nós vimos essa discussão na questão da maconha, na questão do marco temporal, na questão das redes sociais, o que é bom para a democracia, o que é bom para a liberdade, etc, etc. Não é essa a função do judiciário, essa é a função do legislativo, dizer o que é bom para a sociedade, o que é justo para a sociedade, o que é bom para a liberdade, etc, etc, é a função do legislativo.
O que o judiciário tem que fazer é uma interpretação o máximo objetiva possível, porque ela não é nunca 100% objetiva, mas ela deve ser o máximo objetiva do que diz o texto da lei. E essa, no fundo, é a mudança que o país precisa fazer. Para finalizar, eu queria trazer um trechinho do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que em meio a todos esses abusos do imperador da toga e a passividade dos nossos deputados e senadores, parecem ser os únicos que estão, de fato, conseguindo algum resultado. Eu lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Sim. Digamos assim, continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra. Não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos. As coisas estão acontecendo nesse exato momento. Né? Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando Canadá, mais rigor na imigração. O México, depois das tarifas, fez apreensão recorde de fentanilo. Colômbia, com o Petro, também teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã, com Khamenei, nem se fala. Não creio que será o Moraes que vai conseguir. China, conseguiu na China, né? Mas de minérios raros. A China agora, não, isso, China e Rússia. Rússia também está pedindo para sentar para conversar. Então é o seguinte. União Europeia pedindo para conversar. OTAN aumentando o orçamento da OTAN, né, colocando os países para contribuir a mais. Harvard está cedendo para o Trump. Harvard, da Universidade de Harvard. Então, até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente, eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O que está acontecendo é que as autoridades brasileiras estão prolongando o sacrifício desnecessário dos brasileiros. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Confesso a vocês que já estou exausta de ver que esses parlamentares que elegemos não conseguem tomar uma atitude e enfrentar esse judiciário ditador. Quando abro as redes sociais e vejo que a única coisa que eles estão fazendo é reclamar no X e no YouTube, algo que até alguém comum como eu pode fazer, dá uma sensação de que o dinheiro dos nossos impostos está sendo desperdiçado em altos salários e que nada vai mudar. Se o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo conseguirem sanções contra Moraes e os outros ministros, já terão feito mais do que qualquer parlamentar influencer. O que vocês acham, pessoal? Também estão sentindo esse cansaço de ver que nossos deputados e senadores só sabem atuar nas redes sociais? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.